Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, este é o momento no nosso culto em que nós abrimos a Tua Palavra e também o nosso coração. Cremos que ela é a Sua Palavra e que ela não volta vazia, que ela sempre cumpre o propósito do Seu coração, aquilo que lhe apraz. Cremos, ó Deus, que o Senhor nos congregou aqui para também ouvirmos a Tua voz através da Tua Palavra, que todo impedimento a ela seja vencido, que ela nos alcance com poder e autoridade. Em nome de Jesus oramos. Amém. Mateus 6,5 diz assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a tua porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades, antes que lhe peçais. Amém? Em seguida, Jesus ensina a oração do Pai Nosso, que todo mundo, ou acredito que a maioria aqui sabe, de cor. Queridos, a nossa reflexão hoje, ela é importantíssima. Se nós entendermos o propósito dessa palavra, nós vamos aprender a solução para todos os problemas da vida. Quem não gostaria de saber como resolver todos os problemas da sua vida? A cura para todos os males. Parece brincadeira, né? Parece ironia. Parece uma piadinha. Nesse texto aí tem a cura para todos os problemas da vida? Sim. O ensinamento de Jesus, no contexto desse texto e o texto, é que a solução para todos os problemas do homem está no relacionamento dele com Deus. Então, uma receitinha simples. A cura para todos os problemas da vida chama-se relacionar-se com Deus. Por favor, não confunda isso com vir na igreja, comprar uma Bíblia, gostar de louvor, gostar de ouvir a palavra, não perder culto, ser uma boa pessoa. Não é isso. A cura para todos os problemas da vida chama-se relacionar-se com Deus. E antes que você pense assim, mas os problemas estão sob controle, você não tem ideia do que é problema. Às vezes nós não temos a menor dimensão. Para você saber o que é problema, você tem que ler a Bíblia. Quando a Bíblia fala de como a vida termina daqueles que não se relacionam com Deus, você vai dizer, isso é problema. Porque a nossa ideia de problema, ela é muito vaga. Tem gente que aquilo que é problema para ele não é problema para o outro. Tem gente que não comprar o carro é um problema. O problema é andar a pé. O outro é não ter pé. Cada um no seu nível. Então, para um, andar a pé é um problema. Para o que não tem pé, isso seria a solução. Não é problema. E assim em qualquer área. Você vai pensando na vida de qualquer pessoa, em qualquer direção, você vai falar assim, aquela pessoa morreu, isso é um problema. A morte é um problema. Não é um problema. O problema é se ele morreu sem se relacionar com Deus. Isso é problema. Não é a tragédia, não é a dificuldade, não é a guerra, não é o infortúnio, não é a pessoa viver qualquer experiência da vida que você vai definir se é um problema. Nós achamos que doença é um grande problema. E realmente, quem é que gosta de doença? Mas, para quem se relaciona com Deus, Deus resolveu isso daí na ressurreição. E lá na ressurreição diz, lá não haverá mais morte. Porque doença é uma morte parcial. O apogeu da doença é a morte total. A doença é um aviso para a pessoa, dizendo, olha, a morte está aí, a morte física.
A saúde é vida e a doença é morte. Só que a saúde é uma vida parcial. A vida plena é ressurreição. A doença é uma morte parcial. A apogeu dessa morte é a morte plena, quando a pessoa morre por inteiro na sua vida. Então, queridos, nós sabemos pela palavra de Deus, preste bem atenção, acredito que não existe nada mais importante do que isso para a nossa vida. Não é um assunto para a gente falar assim, pensar nisso uma outra hora. Você vai ter problemas um dia que você não vai conseguir resolver. Nós falamos aqui recentemente que vai chegar um tempo que as pessoas vão querer morrer e não poderão morrer. A morte vai fugir deles. E a Bíblia fala que lá na frente, quando terminar o tempo da humanidade, é o nosso tempo, humanos é o que nós somos, Deus vai se separar definitivamente daqueles que não quiseram se relacionar com Ele, e aí vai ser Deus que não os quer mais. Desde que Jesus veio ao mundo, Deus está se relacionando com a humanidade, em missão com aqueles que se relacionam com Deus, dizendo o quanto Ele ama, o quanto Ele deseja, o quanto Ele quer todo mundo. E as pessoas não querem Deus, não querem se relacionar com Deus. Por algum motivo, por algum projeto, por algum entendimento da vida, elas não querem se relacionar com Deus. Mas chegará o tempo que Deus vai se separar definitivamente daqueles que não quiseram Ele, vai ser Ele que não vai querê-los. E Deus já diz que essas pessoas, eles estarão junto com os demônios. Os demônios, Deus não os quis no céu. Quando eles se rebelaram, eles foram expulsos e Deus não os quer mais. E a Bíblia fala que o seu destino será no lago de fogo, aonde haverá pranto, choro, ranger de dente para sempre. E lá eles vão querer morrer, mas não tem como morrer. Lá é a morte. A morte não é um desaparecimento, é uma vida distante da vida que é Deus. Viverão. E ali a pessoa vai querer morrer, mas não tem como. Então, queridos, o homem não tem ideia do que é problema. Ele pensa que o problema que ele tem, ou que ele está vivendo, cada um de nós aqui temos um problema numa dimensão. Eu poderia contar os meus, você os seus, e um para o outro, mas a gente não tem ideia do que é problema. A gente não tem ideia de como isso pode se agravar. Jesus profetizou dizendo que as coisas que sobrevirão ao mundo ainda vai fazer homens desmaiar de terror na expectativa dos acontecimentos. Porque os poderes do céu serão abalados e haverá um tempo de angústia que as pessoas desmaiarão na expectativa do que está chegando. Não vamos entrar nessa parte da escatologia e nem de problemas, mas só para a gente ter como ponto de partida, se você pegar a pessoa que está vivendo o pior problema na Terra hoje, você vai ver que o pior está por vir, se ele não se relacionar com Deus. Então, queridos, nós sabemos que Deus sustenta todas as pessoas do mundo. Com algumas ele se relaciona e as deseja. Outras, ele as suporta por amor àqueles que serão salvos, por um tempo. Então a humanidade hoje está dividida entre as pessoas que se relacionam com Deus, e Deus se relaciona com elas, e as outras, aqueles que vão se salvar, é a razão de nós estarmos aqui, e os que não vão se salvar, eles são tolerados, suportados, mas eles não têm a menor ideia do que vem. Então, nós somos chamados nesse texto para relacionar-se com Deus. Então, a cura, a solução para todos os problemas da vida, definitivamente, é um tratamento. É um tratamento de uma existência. A partir do momento que você sabe que existe solução para os problemas da vida, é um tratamento que dura uma vida. E a duração dele é a eternidade. Até onde vai essa cura? Para sempre. A Bíblia fala que é para sempre. Mas o tratamento é quem for fiel até o fim, quem for vencedor até o fim. Até o fim, é o fim de tudo, ou o fim da nossa existência aqui, ou o fim do plano de Deus aqui. No fim, quando chegar o fim para alguém, ou quando chegar o fim para todos, se você estiver vivendo um relacionamento com Deus, você é a pessoa mais bem-aventurada do mundo. Essa pessoa é a pessoa que os anjos querem conhecer.
que as moradas celestiais estão preparadas, que as riquezas e todas as conquistas de Deus em Cristo Jesus foram para Ele, por Ele. Toda a ação de Deus, todo o plano, todo o sofrimento de Deus suportando os maus é por essas pessoas com as quais Deus já se relacionou, com as quais Ele está se relacionando através do Espírito Santo e se relacionará até chegar ao fim. Então, é um tratamento por toda a vida e tem a duração da eternidade. Ali nós vamos ter a cura para todas as doenças, para todas as opressões, para todos os fracassos, para todas as frustrações, para qualquer tipo de problema. Solução: relacionar-se com Deus. Próximo passo agora é entender o que é relacionar-se com Deus. Então, como eu disse, não é ser uma boa pessoa, comprar uma Bíblia, frequentar uma igreja. É relacionamento, é duas pessoas. Todos nós sabemos que Deus é uma pessoa, Deus não é uma força, Deus não é uma coisa, um poder existente. Deus é uma pessoa, Deus tem nome, Deus tem voz, Deus tem sentimentos, Deus se alegra, Deus tem atributos pessoais. É uma pessoa divina, insondável, não cabe na nossa compreensão. Nós só sabemos de Deus o que Ele mesmo fala dele. O que Ele não diz dele nós não sabemos. E Deus mesmo diz que nós não podemos compreendê-lo. Nós temos que nos relacionar com Ele pela fé. Mas Deus é uma pessoa, e pessoa é o que nós somos. Uma pessoa humana. Então nós sabemos o que é relacionar. Ter sentimentos um pelo outro, é ter admiração, é conversar, é discutir, é se acertar. Faz parte do relacionamento de pessoas. E o nosso relacionamento com Deus é a garantia que nós temos de todos os problemas resolvidos nessa vida e para a eternidade. Não é a satisfação dos meus desejos. Não é a garantia de Deus fazer as minhas vontades. Não. Se Deus fizesse isso, Ele estaria nos matando. Porque o nosso desejo é mau, a nossa inclinação é má. Nós não fomos criados assim, mas isso é o que nós nos tornamos. Quando Deus criou o homem, Deus criou uma criatura que refletia a imagem do Criador, perfeita, mas o homem caiu da sua posição de honra e hoje nós não somos mais o que Deus criou, nós somos o que nós nos tornamos. E Deus, para nos resgatar dessa queda de morte, Ele enviou Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário, para quebrar essa maldição e nos dar o direito de voltarmos a ter comunhão com Deus. Então, aquele homem que Deus criou na terra, ele não existe mais. Deus se esqueceu da humanidade? Não. Ele enviou Jesus, não para nos formar agora, para nós, no caso dos gentios, a sermos como era Adão, mas muito mais, para sermos como foi Cristo e como Ele era com Deus no céu. Jesus veio para cá, se humanizou para revelar, evangelho é boas novas, é a boa notícia, boas novas de salvação. Jesus veio aqui para nos comunicar que Deus nos quer com Ele no céu. E que lá nós não teremos nenhum tipo de problema que nós herdamos aqui de Adão. E as pessoas que não quiserem Deus, quando terminar o tempo em que Deus determinou para que elas pudessem querer se relacionar com Deus, é Deus que não mais vai querê-las ou querer se relacionar com elas. A religião, queridos, faz essa coisa horrorosa que é pegar essas revelações maravilhosas de Deus e transformá-las em fardos pesados. Jesus está falando aqui da oração. Você, como crente, você já deve ter pensado, por que eu tenho que orar? Se a própria Bíblia me fala que Deus já sabe o que eu preciso. E por que a religião insiste em falar para todo mundo, olha, você tem que orar. E ora, porque se você orar, aí Deus te atende. Ora. Ah, mas eu orei e Deus não me atendeu. Então ora mais. Então faça um jejum. Então faça uma oferta. Então faça um voto. Arrume um jeito de convencer Deus. E parece que Deus Todo-Poderoso fica lá olhando para nós aqui frágeis, humanos, nos nossos problemas, e Ele está lá dizendo assim, não, você não me convenceu ainda, você tem que falar mais, tem que orar mais. Por que Deus precisa de oração? Que a minha oração serve para Deus? Ele se alimenta dela? Ele precisa dela para ser Deus?
Ele depende dela para saber o meu problema? Ele depende dela para me atender? Quem fez isso foram os religiosos, copiando aquilo que se faz no paganismo, nas oferendas aos guias, aos orixás, aos demônios. É mais ou menos assim, ou você agrada ele ou ele te pune, porque eles são maus. Eles veio para matar, roubar e destruir. No paganismo, na pagelança, nas religiões afros é assim. Ou você obedece, é escravo. Ou você obedece, ou ele te pune. Você não pode brincar com essas divindades, que nada mais são do que demônios, porque senão você paga o preço. E a gente traz isso para o cristianismo e mistura isso com religiosidade, e a gente coloca um fardo pesado nas pessoas, dizendo, olha, você está com um problema, você tem que orar. Ora. E o que é orar? Orar é você dobrar o joelho e pedir. Pede, 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 pede. E o texto que Jesus nos ensina a orar, ele falou assim, olha, não faça isso, porque os pagãos, os gentios, o pessoal que adora demônios, eles fazem assim, eles pensam que por muito falar que eles serão atendidos. Eles acham que Deus é assim, que Deus é insano, que Deus é medíocre, que Deus é pequeno, que Deus é um agiota, que Deus é uma pessoa interessada em ver você sofrendo e pedindo, como um pedinte. Isso é o que a religião fez do ministério mais poderoso que nós temos que exercer na terra, que é a oração. E oração nada mais é do que relacionar-se com Deus. Orar é fazer uso do direito que Deus nos deu em Cristo Jesus. Você ora se você quiser fazer uso do direito. Antes de Jesus, nós não podíamos nem falar com Deus. Poderia falar, mas não seria ouvido. Depois de Jesus, do sacrifício de Jesus, porque Jesus se coloca agora como intercessor, como salvador, como intermediário entre nós e Deus, então agora ele te deu o direito. Você que queria se relacionar com Deus e não podia, você que gostaria de ter aquela vida que Adão tinha com Deus lá no Éden, que ele falava com Deus no dia a dia, eles conversavam. Adão é a imagem do Criador, ele é barro vivo, ele é uma obra fantástica, ele foi criado adulto, ele sabia tudo, ele não aprendeu nada, ele não foi em nenhuma escola. E ele tinha capacidade para tomar muitas decisões e conversar sobre elas com Deus. Adão não tinha que perguntar para Deus que nome que ele ia colocar no que ele colocou, se ele ia virar à esquerda, se ele ia virar à direita, para onde ele ia, para onde ele não ia. Não, Deus já fez ele com capacidade para tomar decisões. Eles conversavam sobre isso, sobre a vida. Mas ele foi expulso de lá e o homem não falou mais com Deus, ele se distanciou de Deus. E em Jesus agora ele nos deu o direito da gente voltar a se relacionar com Deus. Então orar não é esse fardo pesado. É um chamado para quem quer se relacionar com Deus. E as pessoas que se relacionam com Deus, elas se relacionarão com Deus para sempre. E as pessoas que não querem se relacionar com Deus, perderão Deus para sempre um dia. Vai chegar um tempo que elas vão querer e elas não poderão mais. Eu falo isso como se eu estivesse olhando no espelho. Relacionar com Deus não é pregar. Relacionar com Deus não é cantar. Tudo isso pode fazer parte, mas relacionar com Deus é ter um relacionamento, uma intimidade, de quem tem planos. Jesus, para ilustrar isso, falou que ele vai casar com a igreja. A igreja é a noiva. Imagine alguém casando sem se falar. Tem tanta gente sonhando que vai fazer parte da igreja, e a igreja vai casar com Jesus, mas ele nem conhece Jesus, ele vai casar com quem ele não conhece. Ele nem se fala. Ele não tem a menor ideia dos gostos de Jesus, dos ensinamentos. Ele é um fruto da religião, ele é um pedinte. Ah, mas ele já foi abençoado. Sim. Quantas pessoas que foram curadas de doenças, mas um dia ela vai morrer. E se ela não for um filho da ressurreição, os milagres se perderão com elas. Se a pessoa recebeu 10 milagres durante a vida, um dia a vida vai passar. Deus ordenou ao homem que ele tem que morrer, e para entrar na vida ou para perder a vida, ele vai partir. E se ele recebeu 10 ou 20 bênção, se ele não é filho da ressurreição, todas elas se perderão com ele. Mas a religião vai falar para a pessoa que ela é muito agraciada, porque ela já foi curada muitas vezes. Jesus falou para os 10 leprosos que ele curou, cadê os 9? Eu limpei 10, só voltou um, cadê os 9? Ele perguntou, cadê eles? Quando eles eram leprosos, eles tinham todo o tempo do mundo para seguir Jesus e pedir. Agora que eles não eram mais leprosos, vixe, o mundo está esperando por eles. A agenda cheia, não deu para voltar para agradecer.
Então, queridos, a nossa reflexão ela é bem simples, mas ela é a mais importante da nossa vida. Deus, um dia, vai se separar dos homens que não quis se relacionar com Ele. Isso é uma verdade bíblica, está revelado. Isso não é segredo, não vai ser uma surpresa. Só vai ser uma surpresa para quem nunca quis saber disso. E para aqueles que foram enganados pela religião ou pelos religiosos, que se colocam entre Deus e os homens para dizer aquilo que Deus quer deles e vão enganando e assim por diante. Jesus, de uma forma muito simples, ele está dizendo que o cristão é alguém que se relaciona com Deus. Ele não aceita nada menos do que isso na sua vida cristã. Nada pode tomar esse lugar na sua vida. Se você não conhecer Deus e se relacionar com Deus, você tem um grande problema, que você ainda pode resolver enquanto existe a oportunidade. A boa notícia é que Deus quer se relacionar com todo mundo. A má notícia é que muitas pessoas não querem e muitas outras confundem relacionar-se com Deus com se relacionar com pessoas, com instituições, com cultos, com liturgias e assim por diante. Então Deus é uma pessoa, Ele aceitou vir até nós, Ele se prontificou em habitar dentro de nós. Essa habitação se resume em relacionamento, ela resulta em comunicação, em direcionamento, é onde Deus vai te ensinar a você o que você deve fazer, o que você não deve fazer, e quando alguém falar por que você está fazendo, ou por que você deixou de fazer, você vai dizer, não, porque Deus. Nada a ver com a religião, com a minha educação, com a sociedade, com os lucros, com os negócios. Deus que habita, que é tudo na minha vida, com quem eu tenho sonhos, com quem eu tenho plano. Ele entregou a vida dele para mim, eu entreguei a minha para ele. A gente se fala, a gente se ama, a gente sonha, a gente se quer. Eu não consigo imaginar a minha vida sem Deus, porque Ele não apenas me criou, mas Ele é o meu sustentador. E aonde Deus for tirado, ali a vida deixará de existir. Ali o luto já é um prenúncio. E essa comunicação, ela é pessoal. Não é, pastor, ora por mim, o que Deus quer falar comigo? Nós somos usados por Deus, você pode ser usado por Deus para falar a mensagem de Deus para muitas pessoas, mas você precisa ter a sua experiência pessoal, o seu relacionamento. Por isso no texto você vai ver Jesus dizendo, quando orardes. Por que quando orardes? Porque é certo que você vai orar. Não diz se orardes. Quando você for orar, então é certo que você vai orar. Porque você é um cristão. Porque você se relaciona com Deus. Porque vocês têm um histórico. Têm sentimentos, têm razão neste relacionamento. Não é uma coisa pagã. Então orar é se relacionar. Sim, orar é relacionar-se. Porque não tem como me relacionar com você sem a gente conversar, sem a gente trocar ideias, sem a gente trocar experiências. Eu saber quem você é, você saber quem eu sou. Orar é fazer uso desse direito, que não era possível antes de Jesus. Agora em Jesus é possível. O véu do templo rasgou de alto a baixo e Deus disse em Jesus assim, olha, quem quiser, venha. E nós não vamos por quê? Porque orar deve ser as pessoas que receberam o dom. Orar é aqueles... Não, orar é quem quer se relacionar com Deus. Fazer uso do direito que Ele deu em Cristo Jesus. É uma troca de experiências. Deus sabe exatamente quem nós somos, do tamanho que nós somos, do que nós somos capazes. Nós, através da oração, do nosso relacionamento com Deus, Ele vai nos revelar pela sua palavra, pelo seu Espírito, exatamente aquilo que Ele quer que você fique sabendo a respeito dEle, a seu respeito, dos outros, da sua missão. Eu me lembro que antes de estudar a Bíblia, eu já estava convicto de que a Bíblia era a palavra de Deus. Quem me ensinou? Não sei, só sei que sei. Antes de eu aprender 10% do que eu já sei pela Bíblia de Jesus, para mim Jesus já era o Filho de Deus. Eu que durante muito tempo neguei isso, de repente isso para mim era uma verdade, assim como ver o sol brilhar a cada dia. Se você me perguntasse como, obra do Espírito Santo de Deus, revelar Jesus, trazer a fé, convencer o pecador do pecado. Na vida de quem Ele faz isso? Na vida de quem quer se relacionar com Ele. Gente que não vai confundir Deus com uma religião, com a vida social, com uma boa conduta humana. Não, relacionar-se com Deus é uma coisa bem diferente.
Então Jesus, quando está falando para as pessoas que queriam orar, ele falou, então quando vocês forem orar, quer dizer, vocês vão orar, não vão? Então quando vocês forem orar, vocês vão fazer assim. Se eu tivesse que responder uma perguntinha para alguém agora, qual foi a última vez que eu orei? Talvez tenha alguém aqui que vai dizer assim, olha, eu nem lembro. Quando eu tive uma sós com Deus, que a gente conversou, que eu disse para Ele que eu o amo de verdade, que eu acredito nele, que as promessas dele estão vivas no meu coração, que eu estou ocupado aqui no mundo, mas eu não esqueço que o meu compromisso com ele é eterno. A gente se fala, a gente conversa. Eu sei que você não fica, nós, quando eu falo você, eu estou dizendo eu, como eu disse, estou olhando no espelho. Eu sei que eu não fico um dia sem alimento, a minha autonomia é muito curta. Um dia sem se alimentar, você já está tendo problemas. Eu preciso desse relacionamento físico com os alimentos. Mas quanto tempo meu espírito aguenta ficar sem falar com Deus? Quanto tempo a minha alma suportará sem receber o pão do céu? Isso vai trazer sequelas. E as sequelas não serão físicas, elas serão espirituais. Por isso você vai ver uma multidão de gente enganada pela religião, enganado pelo próprio ego, enganado pelo próprio coração. E por que as pessoas são enganadas? Elas estão morrendo espiritualmente. Porque nós nos relacionamos com Deus de uma forma, nós, os religiosos, isso é um problema nosso, de uma forma hipócrita. Nós tratamos com Deus alegando uma comunhão que nós não temos. Ela é religiosa, nós temos comunhão às vezes com a religião, com os compromissos, mas com Deus mesmo, o relacionamento pessoal, às vezes quando a gente vai peneirar fica muito pouca coisa. E a bênção de Deus não é Deus. Deus é o Deus de todas as bênçãos. Então, por mais abençoada que a sua vida seja, as bênçãos acabam. Todo tipo de bênção termina. As bênçãos são por um tempo. A bênção eterna é Deus. A maior bênção de Deus é Deus. E nós precisamos, queridos, cuidar disso. Porque chegará um tempo em que isso não vai ser mais possível. E hoje, por exemplo, Deus não está longe, Deus é possível. Hoje Deus é de graça. Hoje Deus está cheio de amor pelo mais perdido pecador e não nega isso de ninguém. Ele diz, ó, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus disse assim, olha, eu vim para os doentes, eu vim para os perdidos, eu vim para aqueles que precisam de Deus. Ele não tem vergonha de falar que ele ama gente ruim, gente falsa, gente indigna, dizendo, eu quero, amo, tenho sonhos, tenho plano, tenho honras, tenho riquezas, tenho vida, tenho imortalidade, tenho o fim de todas as frustrações. Por que não queremos? Ah, você vai dizer, não, pastor, a gente quer. Então vamos ver se a gente quer mesmo. E quando orardes? Então, se você quer, você é alguém que se relaciona. Se você fosse a pessoa mais pobre, mais indigna, mais doente, mais suja deste mundo, e aparecesse um candidato desse, dono do universo, Senhor dos céus e da terra, apaixonado por você, quantas vezes você ligaria para ele por dia? Querendo casar com você? Você é pobre, feio, doente, maldito, e aparece uma divindade insondável e diz, estou apaixonado por você, vamos nos relacionar, vamos ficar juntos para sempre? Quantas vezes você ligaria para ele por dia? Quantas vezes você pensaria nele? Mas como não se trata de relacionamento, é uma coisa pela fé, então nós esquecemos dessa e achamos que orar é esse fardo que a religião colocou na vida dos crentes, dos ombros, que eles falam, ninguém aguenta isso, você todo dia tem que dobrar o joelho, ou levantar os olhos ao céu, ou fechar os olhos e desfilar sua lista de pedidos. Não, queridos, é um relacionamento com quem tem poder, é um relacionamento com quem pode pagar a conta, é um relacionamento com quem tem a solução para os problemas, é um relacionamento com quem, quando a morte chega, ele está lá. Ele diz, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. E misteriosamente, seguindo os nossos laudos falsos da religião e do coração, nós descuidamos do nosso relacionamento com Deus, porque falsamente trocamos Deus pela religião ou por alguma coisa que nós achamos que é Deus. E o relacionamento com Deus é um relacionamento distinto de toda a sua obra. Porque perguntaram, Senhor, a gente quer orar, como é que a gente ora? Quando vocês forem orar, quer dizer, é certo que você vai orar.
Você não vai aguentar ficar sem orar. Você vai fazer uso desse direito que Deus está te dando em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Como você vai orar? Você não vai fazer como os hipócritas. Você não vai tratar Deus como as pessoas tratam os guias, os demônios, os religiosos, as religiões, as cerimônias, porque tem mercado para isso. Os oferecedores de bênçãos, atravessadores, porque você faz assim, porque você faz assado, porque você cumpre assim, e a bênção vem, e a bênção chega, e a bênção... E todo mundo interessado em bênção, em bênção, em bênção, bênção, bênção. Que nem bênçãos são. E aí se multiplicam os lugares, as pessoas que se colocam entre Deus e os homens, alegando uma espiritualidade que não tem, que Deus é aquilo que Ele não é, e colocam fardos pesados e dizem para as pessoas, vocês estão salvas. Nós não podemos nos enganar. A cura para todos os nossos problemas, porque nós humanos temos problemas. Você já deve ter ouvido isso, mas eu quero repetir. Nós somos descendentes de uma matriz maldita. Não é uma escolha nossa, nós já nascemos debaixo de maldição. É como uma cobra, quando nasce, ela é o que ela é. Ela é peçonhenta. É como um escorpião, ele é traidor. É a essência dele. E nós somos maus por natureza, nós somos filhos de Adão. E Adão foi maldito por Deus. E tem gente vivendo um caso de amor com o seu ego como se ele fosse um anjo do céu. Ele não sabe que ele é um maldito filho de Adão. Ele pensa que ele é um imortal, ele não sabe que ele já está morto. Ele pensa que ele é alguma coisa, ele não sabe que ele não é nada. De onde vêm esses laudos? Exatamente do distanciamento de Deus. Porque quando você se relaciona com Deus, Deus vai mostrar para você a sua realidade, quem você é. Lembra do profeta Isaías? Falou, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E quando eu vi o Senhor, eu disse, ai de mim que eu vou perecendo. Ele não disse, ai do meu vizinho, ai do meu pai, ai da minha irmã. Ele falou, ai de mim. Porque eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo que também é de lábios pesados. E eu vi o Senhor e eu vou morrendo. Mas o Senhor estendeu a mão para ele e o purificou com uma brasa, tirado do altar. E ele não morreu. O problema do ser humano é a hora que ele tiver que encontrar com Deus. Isaías falou, a hora que ele era um profeta, hein? A hora que eu vi o Senhor, ele falou, estou morrendo, eu vou morrer. Ali não tem mais enganos, ali não tem egos, ali não tem laudos falsos, ali não tem espíritos que operam no meio da religião para confundir as pessoas, tratando Deus como se ele fosse uma divindade ou um demônio travestido de Deus ou de uma divindade qualquer. Ludibriando as pessoas. E elas se relacionam com qualquer coisa ou com qualquer pensamento e acham que estão se relacionando com Deus. Jesus disse, vocês não vão fazer isso, vocês vão orar a Deus. Deus já sabe tudo que você precisa antes de você abrir a boca. Sabe mais a seu respeito do que você. Ele te salvou antes de você existir. Mas Ele quer saber se você quer se relacionar com Ele. Então você vai pedir, você vai bater, você vai buscar, você vai falar com Deus qual é a sua dificuldade, qual é o seu problema. E este relacionamento, ele vai crescer. E este relacionamento é um relacionamento que partiu do próprio Deus, é Ele que quer. Foi Ele que criou, Ele que revelou o amor dele por nós primeiro. E Ele está dizendo que quem quer se relacionar com Ele viverá para sempre. Quem não quer se relacionar com Ele vai perdê-lo para sempre. Então Ele diz, você precisa orar, vocês têm que se falar durante a sua existência. E quando você for orar, como é que você vai orar? Você não vai orar como se ora de alguém que ora para ser visto, de alguém que ora dele para ele mesmo, de alguém que está muito satisfeito com a sua oração, com a sua religiosidade. É aquilo que ele fala para ele, para o Deus que ele imaginou, e ele está contente com a oração dele. Não, você sabe que você está falando com o Deus único, Criador dos céus e da terra, poderoso, excelso, que você só pode falar com Ele por causa de Jesus Cristo, e porque Ele te aceitou na presença dEle, é que você está lá. Porque Ele tem interesse em ouvir o que você tem para falar, é que nós estamos lá. Isso não é uma coisa horrorosa, é uma coisa maravilhosa, relacionar-se com Deus. Mas eu acho que muitas vezes, eu confesso que eu vivi uma boa parte da minha vida cristã sem saber disso. Eu avaliava o meu relacionamento com Deus baseando-se no meu relacionamento com a igreja, ou na minha autoaprovação da minha própria consciência. Eu avaliava se eu estava bem ou não estava com Deus,
baseando naquilo que eu entendo de Deus, não naquilo que Deus é. Naquilo que eu aprovo e acho que Deus vai aprovar também. Como se Deus tivesse compromisso comigo. Sabe por que Jesus ensina a gente na oração a falar, faça a sua vontade? Porque a nossa é errada. São caminhos falsos. São laudos falsos. É este relacionamento com Deus que vai nos moldar, que vai nos tornar humildes, cheios de esperança, cheios de fé, cheios de amor, cheios de sonhos. O tempo todo. Enquanto isso, o mundo vai seguindo o seu caminho. As pessoas vão rejeitando Deus, vão se distanciando de Deus, e aquelas que querem relacionar-se com Deus vão se aproximando de Deus, vão estreitando este relacionamento. Então ele vai dizer, você não vai fazer como eles fazem isso, você não vai tratar Deus como se fosse um político, como se fosse um humano, como se fosse um guia, uma coisa qualquer. Você vai tratar Deus como se fosse Deus, e você vai entrar na sua presença, você vai orar, vocês vão se falar. Você vai entrar no teu quarto, meu quarto? Ixi, não tem quarto. Quarto de oração. Todo mundo sabe o que é quarto. Quarto é a intimidade do lar. Você vai entrar no teu quarto e vai falar a Deus em oculto. O meu quarto, queridos, é o lugar onde eu me encontro com Deus, a sós. É um lugar que A sem B nada acontece, nem B sem A. É o lugar onde eu e Deus. Vou explicar melhor. Uma escola é um lugar onde se ensina. Então tem que ter quem ensina e que tem que ter o aluno. A sem B não acontece nada e B sem A também não acontece nada. Se tiver professor, não tiver aluno, se tiver aluno, não tiver professor. Restaurante é um lugar de se alimentar, mas tem que ter a pessoa que vai comer e tem que ter a comida. Um sem o outro, nada acontece. Igreja sem Deus e Deus sem igreja, nada vai acontecer. Um lugar que Deus está, não está a igreja, não haverá culto, não haverá louvor, não haverá adoração. Ah, nós somos a igreja, o templo do Espírito Santo. Sim, mas uma igreja sem Deus, ou Deus sem a igreja, nada vai acontecer. A sem B e B sem A, nada acontece. Mas se tiver os dois, se na minha vida eu sou um adorador, o homem é um adorador por natureza, ele foi feito para adorar, ele foi criado para refletir a glória do Criador. Então, se eu sou um adorador e na minha vida tem um Deus, então vai acontecer alguma coisa. Haverá um relacionamento. Então, quarto é um lugar. Assim como a escola é um lugar, assim como o restaurante é um lugar, para aquele propósito. Jesus disse, na tua vida vai ter um quarto, vai ter um lugar, onde você e Deus conversam, onde você e Deus se falam, onde vocês se relacionam, onde você percebe que o amor é crescente, que a intimidade é crescente. Tem um lugar. Se não tiver um lugar, então nesse quarto aí, fecha a tua porta. E você vai falar ao teu pai em secreto. Não consigo falar em secreto. Como? A gente consegue se relacionar com o mundo virtual. Quantas pessoas vai para o quarto e ele leva... você já sabe o que eu vou falar, né? Leva ou não leva? A gente leva o celular, a gente leva a TV, a gente leva a internet. Por que você leva para o teu quarto? Falar, porque eu não consigo ficar muito tempo longe dele. A gente tem muito em comum. Tem coisas que eu quero que está lá. Está lá para mim, aquilo ali é um produto, eu sou um consumidor, e eu consumo, e aquilo ali foi produzido, então a gente não fica sem. Mas tem muita coisa lá que nem existe, é virtual, mas a gente consegue se relacionar com o mundo virtual. Mas quando o assunto é Deus dizendo, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e fala. Fala, Ele está te ouvindo. Ele está te ouvindo no secreto, e você vai perceber que Ele te ouviu em público. Isso vai aparecer na sua vida. Você sabia que pessoas se relacionam com Deus, elas fazem isso na mais pura intimidade, mas isso aparece publicamente. A religião é o contrário. A religião ela produz religiosos. A pessoa ostenta e internamente não tem nada. O relacionamento com Deus é o inverso. Você faz tudo no oculto, mas Deus é real. Deus é invisível, mas não é irreal. Ele é real. Ele aparece na sua vida. Pessoas que convivem com você, pessoas que se relacionam com você, eles perceberão este relacionamento com Deus. Na sua fala, nos seus sonhos, na sua vida. E isso, queridos, é a solução de todos os problemas, relacionar-se com Deus.
Se o nosso relacionamento com Deus estiver quebrado, se o nosso relacionamento com Deus estiver destruído, não adianta querer arrumar o resto. Às vezes nós tentamos arrumar o mundo, ou o nosso mundo, com as pessoas. A gente só consegue arrumar aquilo que a gente arruma com Deus primeiro. A gente se acerta com Deus, a gente se relaciona com Deus, e a partir dali, os seus laudos não serão mais falsos, a sua compreensão de mundo, a sua compreensão de problemas. O que tem de pessoas hoje enganadas, vivendo problemas que nem problemas são. O que tem de pessoas hoje guerreando com inimigos que nem inimigos são. O que tem de pessoas hoje morrendo por causas que não merecia nem sequer crédito. Mas como que elas chegaram até lá? Distanciamento de Deus, queridos. Distanciamento. A vida, ela flui em Deus. Deus não somente nos criou, mas nos criou nele. É nele que a gente funciona. Se a gente não arrumar a nossa vida com Ele, a gente não vai arrumar ela em direção nenhuma. Nós vamos passar a vida tentando, mexendo aqui, mexendo ali, mudando coisinhas. O que nós precisamos é nos relacionarmos com Deus. E você pode ter certeza que nós nunca vamos nos arrepender disso. Se há uma frustração, se tem alguma coisa errada, arrume isso. Não, mas eu estou resolvendo alguns problemas. Está na direção errada, o problema não vai se resolver. Ninguém muda para Deus, a gente muda em Deus. Jesus não disse assim, olha, vocês melhorem aí depois esse exemplo. Não, vinde a mim, bem do jeito que você está. Ele falou, eu não vim para o são. Então tem gente que quer ficar bom para Deus. Deus não quer encontrar com você. Porque ele falou, eu não vim para você que se acha bom. Eu vim exatamente para as pessoas que têm consciência do que é que o homem herdou lá no Éden. Quando o assunto é Deus, não tem bom. Esse conceito de bom que nós temos de igreja, de sociedade, de moralidade, ele não passa na balança de Deus. A justiça de Deus não aceita nada menos do que comunhão com Ele em Cristo Jesus. É isso que satisfaz a justiça de Deus. Se você quer se relacionar com Deus, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Deus está dizendo para qualquer pessoa, do pior ao melhor, se você quer resolver os seus problemas definitivamente, relacione-se com Deus em Cristo Jesus, porque isso satisfez a justiça dele. Deus achou justo, isso não maculou a sua santidade, aceitar o homem pelos méritos de Cristo. E como você faz isso? Através da oração, da comunhão, da vigilância, da observação da palavra, do culto, da comunhão, da igreja. Mas a base de onde tudo isso flui chama-se relacionar-se com Deus. A gente fica muito feliz quando alguém vem na igreja, porque na igreja é um lugar que você vai ouvir a palavra de Deus, e se você não veio aqui porque você crê em Deus, mas ouvindo a palavra você vai crer, porque a fé vem a ouvir. Se você não está se relacionando com Deus, aqui é um lugar onde você pode começar. Mas não é uma alegria que a gente tem só porque você vem na igreja, porque a gente acha que aqui na igreja, a gente confia que aqui na igreja, em algum momento você vai tomar a brilhante decisão de ter uma vida pessoal com Deus. A partir do momento que você puder olhar no espelho e dizer assim, olha, eu me relaciono com Deus, você pode olhar para você mesmo e dizer, todos os meus problemas estão resolvidos. Quando chegar a morte, eu tenho ressurreição. Se chegar o opressor, eu tenho libertação, eu tenho libertador. Se chegar as frustrações, eu tenho aceitação de Deus. Se eu tenho aceitação de Deus, eu vou me frustrar com quem? Com o quê? Se Deus te aceita, você vai se frustrar com quem? Pode imaginar, qualquer tipo de problema está solucionado num relacionamento com Deus. Agora, o menor problema, ele vai se avolumar, agigantar, ficar desproporcional, até não ter solução, se o relacionamento com Deus não se estabelecer em algum momento da sua caminhada. Então eu gostaria que todos nós tomássemos a decisão hoje, você que tem relacionamento com Deus, costumo chamar isso de vida com Deus. Louva a Deus por sua vida. Tudo que Deus planejou, sonhou, se cumprirá em você. Você é um afortunado, você é um bem-aventurado, você é um feliz. Existe expectativa no céu para saber quem você é. Tudo que Deus fez não se perderá na sua vida, não em você. Agora, se você não é alguém
tem relacionamento com Deus é alguém que vai no vocabulário, é alguém que vai no bolo. Então tenha misericórdia de você mesmo e comece. Sinalize para Deus. Diga para Ele que você está pensando em falar com Ele. Diga para Ele que você está pensando em acreditar que Ele te ama mesmo, de verdade. Fala para Ele te ajudar. Pelo menos se vire para a direção dEle e diga: Deus, eu quero conversar sobre isso. Eu ouvi alguém dizendo que o Senhor me ama e eu quero falar com o Senhor sobre isso. Eu ouvi alguém dizendo que o Senhor tem para mim ressurreição, eu quero falar sobre isso, porque eu sou humano e humanos morrem. Se prepare para ter experiências das quais você nunca vai se arrepender e vai louvar a Deus para sempre. Isso é muito mais do que religião, isso é muito mais do que qualquer outra coisa que a gente pratica aqui entre nós. Isso não é dizer a Deus boa noite no final do culto, isso é continuar com Deus, indo, vindo, acordando, levantando, chorando, sorrindo, lutando, vencendo, mas entender que existe um Deus presente dentro de você, te ouvindo e te falando o tempo todo. Nas horas mais difíceis da sua vida, quando Ele não te atender, Ele vai te consolar. Quando Ele não te livrar, Ele vai passar com você no meio da prova. Porque muitas vezes, Deus não livra. Deus não livrou Jesus da cruz, mas estava com Ele lá. Jesus viu Ele lá, Jesus chamou Ele, Pai. Jesus havia dito para os discípulos: vocês todos me abandonarão, mas o Pai estará comigo. Ele não vai me impedir de ir para a cruz, mas Ele não vai me abandonar, eu vou estar lá. Ele vai estar lá. E é bem provável que os nossos maiores pedidos, nossos maiores sonhos, talvez Deus não vá atender. E talvez Ele permita você passar por caminhos que você nunca imaginou, mas você vai ver que Ele vai estar lá junto com você. Nas horas mais difíceis. Nos momentos em que você disser assim: olha, ninguém pode me ajudar, Ele vai dizer: eu estou aqui, eu posso. Ele tem poder. Ele não transfere, Ele não encaminha. Ele atende tempo integral, todos os dias. Ele não dorme. Ele é Deus. Amém, queridos? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Quero orar com você. E nesta oração, eu quero convidar você que está com um relacionamento com Deus estremecido, frio, distante, não é um relacionamento de quem se ama, para que você tome uma decisão de mudar a partir de hoje. Todos nós precisamos. Eu quero tomar essa decisão junto com você, de não me esquecer do meu relacionamento com Deus nem um só dia da minha vida. Até porque o relacionamento com Deus não te impede de trabalhar, de ir, de vir. Só vai te ajudar, só vai te iluminar, só vai te fortalecer. Deus não vai te atrapalhar, tenha certeza disso. E você pode dar o início agora, num relacionamento que vai durar por toda a eternidade. Você pode iniciar agora um caminho glorioso, um caminho de bênçãos, um caminho de vitórias. Você vai ter experiências pessoais com Deus. Você vai ser uma testemunha viva do poder de Deus, da comunhão com Deus. Você vai dizer: não é porque disseram, não é porque eu li, é porque eu experimentei, é porque aconteceu comigo. Pense nisso e ore comigo. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, queremos Te agradecer, ó Deus, por estarmos aqui. É o melhor lugar, ó Deus, para estarmos num domingo à noite, num culto. A Ti, ó Deus, em nome de Jesus, pelos méritos de Jesus, pela ação do Teu Espírito. Se não fosse pelo Teu Espírito, ó Deus, nós não estaríamos aqui. O Senhor sabe, ó Deus, que a inclinação da carne, do mundo, elas são más. E nós estamos aqui na Tua casa porque o Teu Espírito Santo é que nos move, é que nos direciona, é que nos convence. E nós Te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui. Queremos Te pedir perdão, como Teu povo que Te adora aqui neste lugar. Nós queremos Te pedir perdão, ó Deus, pelas vezes que
colocamos o nosso relacionamento em segundo plano, em que falhamos, ó Deus, contigo de uma maneira vergonhosa, que nos relacionamos com coisas menores, com muito mais intensidade, com muito mais valor. Por isso, Pai, nós te pedimos perdão em nome de Jesus e queremos pedir que o Teu Espírito Santo venha gerar em nós, operar em nós esse novo tempo, que todos nós aqui, Senhor, sejamos impactados pela Tua palavra e recebamos de Ti, ó Deus, a força para a prática. Nós queremos viver isso, ó Deus, queremos cuidar do nosso relacionamento, arrumar, ó Deus, o nosso relacionamento, consertar o nosso relacionamento, para depois, ó Deus, consertarmos as outras coisas da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, venha este tempo em que o Teu povo é chamado, ó Deus, pelo Teu Espírito, através da Tua palavra, do Teu Evangelho, para um relacionamento eterno, para um tratamento de uma vida. E os Teus sonhos, ó Deus, os Teus planos se cumprirão em nós. Todas as Suas bênçãos se cumprirão em nós. E na nossa vida, ó Deus, o sacrifício do Teu Santo Filho não será em vão. Nós existiremos para a glória do Teu nome, para que o Teu nome seja louvado, para que o Teu nome seja adorado. Nós existiremos, ó Deus, para sempre, para que o Teu amor seja conhecido, para que a Tua bondade, a Tua misericórdia seja notório de todos os povos, em todos os tempos, para a glória do Teu nome, pela ação poderosa do Teu Espírito Santo na nossa vida. A nossa vida, ó Deus, um dia testemunhará na eternidade aquilo que Jesus Cristo veio fazer aqui na terra. A nossa vida, ó Deus, será um testemunho de que o Teu Espírito Santo operou no nosso meio, que o Teu Espírito Santo nos libertou das trevas, do mundo, do nosso ego, de nós mesmos, e edificou em nós, ó Deus, uma morada para Ele habitar. Quando alguém, ó Deus, olhar para a nossa vida e saber quem éramos e onde nós estaremos, eles saberão que o Senhor agiu na nossa vida, que o Teu Espírito Santo operou em nós, e por isso nós existiremos para a glória do Teu nome. Deus, eu quero Te pedir em nome de Jesus, nos liberte, ó Deus, de tudo que é religiosidade infrutífera, de todo o engano da mente, da carne, do mundo, desses laudos diabólicos e enganosos que têm conduzido milhares de pessoas para a perdição. Queremos pedir que o Teu Espírito Santo venha nos iluminar a cada dia e nos conduzir no caminho da verdade. Para a glória do Teu nome, ó Deus, é que nós oramos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.